Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Bom, vamos iniciar que eu já estourei o horário já. Hoje é o final da aula passada, na verdade, tá? Então é mais sossegado, é mais curtinho, mas eu acho que os assuntos vão dar mais dor de cabeça do que o da aula anterior. No finalzinho a gente para trocar uma ideia, aí eu paro a gravação e a gente troca uma ideia na sala, até por causa de dúvida, por causa de pergunta, porque aí eu já monto um slide, começo a montar um slide para responder dúvida, porque algumas coisas não dá tempo de responder aqui. Acredito que são mais 2 aulas, a gente vai marcar uma avaliaçãozinha só da parte de sexologia forense. Cada uma dessas matérias que a gente for finalizando, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha. Não preciso acabar e já fazer a avaliação. Eu posso acabar, começar a próxima matéria e dar um tempinho para estudar, não tem problema. Tá? Mas cada uma que a gente terminar, a gente vai marcar uma avaliaçãozinha para o pessoal da presencial. Para quem está no EAD e para quem está no online, assistindo online, não, só faz a final. É melhor, tem mais tempo, né? Mas vamos lá. A gente falou na aula passada mais a parte do comportamento. A gente falou mais a parte do comportamento, mais a parte de como se dá o desejo, de como é que ele lida com o desejo nos transtornos. Esses agora a gente vai falar dos objetos de desejo. Tá? Lembrando, parafilia é uma coisa, parafilia não é grave. Eu adoro tal roupa, eu adoro tal acessório. Isso é o que a gente chama de fetiche. Fetiche, se você for ver no dicionário, é a substituição de uma função. Caneta para escrever, eu uso uma caneta como objeto decorativo. É um fetiche, eu estou fazendo uma transformação do uso formal, do uso definido para aquele objeto. Então, nem sempre fetiche está ligado ao lado sexual da coisa. Se eu trocar a função de uma porta e transformar ela numa mesa, eu posso considerar fetiche? Pelo dicionário, pode. Existe, inclusive, uma marca de design, que é a do Paulo Biak, que chama Fetiche. Ele é um designer industrial. Então, assim, não tem nada a ver. Posso ligar com a parte sexual, mas lembrando que a parte do fetiche tem a ver com substituição de função. Tá? Aqui a gente vai falar do ponto de vista do objeto sexual em si, mas não necessariamente é só isso. Aí, vamos comentar aqui um pouquinho a respeito do que é o transtorno de objetos sexuais. Um que a gente está colocando aqui é esse do pedofilia. Tá? Pedofilia não é só um transtorno, eu tenho uma variação do transtorno. Posso falar de pedofilia porque foi o termo que ficou mais popular. Mas eu tenho diferenças dentro da própria pedofilia. Lembrando que quando eu falo de parafilia, eu estou falando do desejo, do sentimento, eu não estou falando da criminalização, eu não estou falando de cometer o ato em si, eu estou falando de desejo. Gosta de pé. É podólatra. Qual a criminalização a respeito disso? Está prejudicando alguém? Prejudicou? Não, a moça passou, eu corri e segurei o pé dela. Quem não gosta vai falar, nossa, mas que desejo absurdo. Pé. Colega, cada povo tem fixação em uma parte do corpo. Americano é busto, brasileiro é bumbum. Cada um. Isso é fetiche. Né? Eu já conversei com amigas, perguntei para amigas, mano, mas assim, você também é assim? A maioria fala, mano, eu fico olhando pra bunda de homem. Mas tem uma ou outra que transferiu o objeto de desejo pro masculino. Nada contra.
Eu tinha uma amiga que não podia ver o antebraço. Ela olhava assim e falava assim, nossa, meu, tira esse braço daqui. Beleza, não vou discordar. Por quê? Porque essa pessoa está fazendo um peso diferente com o que ela está vendo. Isso pode ter a ver com o local? Pode ter a ver com o local, pode ter a ver com o ambiente, sim. A gente chegou a comentar na aula passada, tipo, a situação muda muito. Boa noite. Você está ali numa praia de nudismo, tem todo um contexto acontecendo. Você está numa praia, você vai ficar assim? Vai ficar com torcicolo, colega. Isso é meio complicado. Vai final de semana numa praia? Não, pior que não fica. Ou melhor, que não fica. Mas assim, passou com uma roupa um pouco mais transparente dentro da condução, você vê os caras quebrando o pescoço, procurando. É o local, é o ambiente. Entra naquele lance que a gente falou do imaginário. A gente fala da parafilia. A parafilia é normal, a parafilia é muito comum. A gente vai falar dos dados, a gente vai falar dos percentuais, a gente já citou. É até comum, é mais comum no homem. Então é lógico que os homens vão se identificar mais com algumas. Mas isso não quer dizer que a mulher não tenha nenhuma. Tá? 1% da população. É de 20 para 1, mais ou menos, o percentual. Tá? Aí coloca aqui, anteriormente dividido em pedofilia, né? Foco em meninos ou meninas, sem sinais de amadurecimento físico-mental, hebifilia e efobifilia, foco em adolescentes, meninas e meninos, na sequência. Tá? Hebifilia e efobofilia. Aí já é mais pelo período da transição hormonal. Um é criança sem realmente nada de sexualização e o outro é naquela fase de transição sexual. Ou seja, está no meio do processo. Quando tiver todos os dados já de adulto, esse transtorno não tem interesse. O interesse vai quando criança, em alguns casos, que esse de criança é realmente pedofilia. Os outros dois estão falando do ponto da transição. Tá? É bem comum? É dos mais comuns. Não vou te dizer que é bem comum, mas é dos mais comuns. Se você conversar, não digo o ato, não digo a criminalização, mas se você conversar com uma boa parcela, principalmente de homens, como a gente já falou que são 20%, o transtorno vai atingir 20% dos homens, se você conversar com uma boa parcela de homens, você consegue identificar alguns. Só no bate-papo você consegue identificar alguns. Existem, inclusive, alguns ditados aqui no Brasil que remete a isso. Tá de olho na filha do colega lá, assim, passou dos 20 quilos. E eu já ouvi isso várias vezes. De pessoas que eu nem suspeitaria que tivesse uma queda por. Pra mim é criança. Pra mim é criança. Pra mim tem um percentual de criança, é criança. Mas aí é aquilo que a gente falou, não dá pra gente se colocar. Nesse ponto, não dá pra gente se colocar na visão do outro. A gente tem que tentar imaginar. Ele tem desejo por isso, ponto. Então a gente, nesse caso, já é um suspeito. Porque pedofilia é crime. Ele pode olhar o que ele quiser, desde que ele não cometa o que a gente comentou. Não atrapalhe, não incomode, não intervenha. Se atrapalhar, se incomodar, se a pessoa falar, nossa, não para de me olhar, pronto. A gente já está entrando no campo de uma criminalização do sentimento já. Tá? É um desvio, é um desvio. Se ele cometeu o ato, já é o transtorno. Se ele deseja, ele acha alguma coisa interessante, é só a pedofilia. Se ele passa disso, ele já tem um transtorno pedofílico. Tá? Ou parafilia. Pode ser em todas as orientações sexuais. Homos e héteros não vão ter diferença, né, nessa parafilia. Atinge o mesmo percentual de pessoas. Vai ser mais predominante
no homem. Ok, quando a gente fala homem, a gente está falando de sexo biológico. Ok? Mesmo que ele seja trans, se o sexo biológico dele era o sexo masculino, a chance dele é de 20 para 1 em relação às mulheres. A gente está falando de sexo biológico. A predisposição aqui não é como a pessoa se entende. A predisposição é o sexo biológico. Ah, geralmente, entende, as crianças muitas vezes trabalham com crianças. Treinador, líder, escoteiro, professor, escritor infantil. Tem uma linha muito tênue aí. Eu te falo que trabalhar com adolescente é complicado. Existe se você for analisar a parte sexual, desenvolvimento sexual, a gente vai falar depois de Édipo. Já ouviram falar do complexo de Édipo? Já ouviram falar do complexo de Jocasta? É o que acontece com a mãe. Pega essas histórias gregas, esses são os mitos. E a gente vai estudar em cima dos mitos. Você tem o desejo pelo pai, tem um desejo pela mãe, que inicialmente não é um desejo sexual, mas que isso pode ser transferido para um terceiro e começar a se misturar e aí se transformar num desejo sexual. É normal um adolescente que não tem a figura paterna se encantar por uma pessoa mais velha que faz, às vezes, a figura paterna. Eu te falo do ponto de vista de educador, eu já passei por essa situação 600 vezes. Você tem que saber lidar com a situação. Você concorda comigo? Se tem um desvio pedofílico, é um prato cheio. Está no ambiente correto? Então não quer dizer que o professor é que vai virar um pedófilo. É o contrário. O pedófilo é que vai tentar se tornar um professor para estar ali de boa. Porque ele já tem a paciência, ele tem um olhar diferenciado, ele aproveita isso. Agora, quando a gente fala de desejo, não necessariamente é um desejo sexual também. Tem o lance que a gente comentou a respeito da rejeição. Talvez ele foi rejeitado pelo pai e pela mãe, e agora ele quer inverter o procedimento. Realmente ele gosta de crianças, ele tem esse lado das crianças mais afetivo. E realmente ele não vai para o lado sexual. Só que assim, dos 20%, 1% não vai para o lado sexual. Mas eu não posso bater o martelo e dizer que esse desvio, por estar mais próximo, por gostar, por ter lidar melhor, ele acaba caindo nessa. Lógico que o cara que já tem essa queda, se ele vira um professor, se ele vira um treinador, se ele entra para escotismo, ele tem um posto de confiança, vamos colocar assim. Os pais não vão reclamar. Você vai achar absolutamente normal abraçar, beijar, tocar, porque é uma pessoa conhecida. E aí a gente chama atenção também para a família compreender os limites. Aonde é carinho e aonde passa a ser exagerado. Mudanças de comportamento. Começou a endeusar demais. É porque já fez a transferência de uma figura paterna ou uma figura materna e transferiu. A gente tem que ficar mais atento no lado psíquico do que da criança ou do adolescente. Tá? Todo mundo já foi adolescente, se não morreu durante a pré-adolescência, sabe do que eu estou falando. Mistura as ideias, mistura. Uns amadurecem mais rápido, ou são gigantes, um cara de homem feito e cabeça de 6 anos. E não estou falando de problemas mentais, não estou falando de retardo. Estou falando que o amadurecimento do cara veio muito depois. Mas assim, não dá, a gente tem que jogar caso a caso, tá? A gente está chamando a atenção para os fatores. Aí é aquilo que a gente falou, é um contexto. Eu tenho que olhar de forma geral, tá? Na maioria das vezes, contrata a criança sem abusá-la sexualmente. Pode abusar a criança de forma não genital, na maioria não diretamente perigoso para a criança,
Muitas vezes tem relacionamento de longo prazo com a pessoa adulta. Você vai ter pessoas que se relacionam bem, são casados, são exemplos na sociedade, são pessoas vultuosas, mas que têm o transtorno pedofílico. Ele tem esse desejo. Ele pode não abusar, mas ele vai ter um apelo para esse lado. Tá? Gente, falar de apelo, falar de gosto, falar de objeto de desejo, se a gente fizer uma votação aqui, não vai bater 5%. Parceiro ideal, parceiro ideal. E tem mais uma. Se provavelmente a sua parceira, o seu parceiro não é o ideal. Não é o que você faria um cheque. Porque você não escolhe assim, tipo, num catálogo. Ah, esse aqui, ó. Que eu acho legal. É igual comprar carro usado, colega. Ah, eu quero esse. Você chega lá, é o que tem. Ah, eu queria um Camaro por 50 mil. Não, não tem. Tem esse aqui. Pô, mano. É. Não, zoeira, né? Tô aloprando. Mas assim, o relacionamento é muito mais do que isso. Tirando o corpo fora agora, você tá louco. Eu tenho sorte. Eu tenho sorte. Eu tenho É isso sorte. aí, ponto. Não, mas assim, não, uma brincadeira à parte. Eu entendo. Mas brincadeira à parte, você não vai se relacionar. Meu, começa aqui no que a gente tava comentando. Quando falar pra mim de mulher mais nova, não, mano, eu não tenho paciência, cara. A minha mulher é 10 anos mais nova do que eu. Foi a única que eu namorei 10 anos mais jovem. E os meus amigos ficavam falando assim, era sua aluna? Por motivos óbvios. Por motivos óbvios. Eu fui trabalhar na escola que ela estudou, ela conhecia todo mundo. Quando eu levei ela para trabalhar comigo, ela conhecia todo mundo. Mas você trabalhou com eles? Ela falou assim, não eram meus professores. Valeu. Quando eu comecei a dar aula, minha esposa estava na quinta série. Então, não conheci ela nessa época. Mas assim, era o oposto. Era um perfil que eu não buscava. Era um perfil que, mano, eu não tenho essa paciência. Você tem paciência de conversar com uma pessoa 10 anos mais jovem que você? Meu, começa aquele papai, não sei o que lá, pro shopping, pro não sei o que. E outra, eu já nasci com 60 anos, né, meu? Então, assim, eu sou o velho turrão desde sempre. Assiste Coragem, o Cão Covarde. Eu sou o Eustácio. Resmungo com tudo, reclamo com tudo. Eu nasci com 60 anos, colega. Então eu sou muito impaciente, não suporto. Quando a gente começou a ficar junto, eu falava, mano, é droga isso, não é possível. Mas a gente tá junto há muitos anos, há mais de 10 anos já. Então, assim, embora não seja o perfil, você vai ter uma série de outras coisas que podem definir o relacionamento. Mas se você pegar objeto de desejo, é diferente de relacionamento. E objeto de desejo, também eu vou falar que é igual o carro. Quando você consegue, você fala, putz, não era isso. Achei que era melhor. Achei que era mais legal. Eu sempre quis ter uma Harley. Até andar numa Harley. Mas não gostei. Não gostei. É duro, é velho, é antigo, é barulhento, é desconfortável. Ah, mas é estiloso. Cara, eu já falei, eu sou velho. Quero um negócio confortável, quero um negócio mais tranquilo. Ah, o triciclo é horrível, mas talvez seja mais a minha praia. Mais confortável. Então você tem que ver o perfil da pessoa e não só objeto de desejo também. O cara pode ter um transtorno pedofílico, ser objeto de desejo dele, ele tá ali convivendo e ele não cruzar a linha. Aí é só a parafilia. Ele sofre de parafilia e é objeto de desejo dele. Ponto. Criminalizar o quê? Se ele não consegue controlar o desejo, controlar o impulso, ele atravessa a linha, aí a gente veio pro bendito transtorno, não tem jeito. Aqui está comentando a respeito de pedófilo substituto. Pedófilo substituto é o que vai se aproveitar ou dessa. Como é que eu poderia dizer? A menina está procurando uma figura paterna.
O menino está procurando uma figura materna que ele não tem. Aí ele deposita isso numa pessoa que tem um transtorno. Isso é uma transferência. O substituto ele vai se privilegiar dessa transferência para cruzar a linha. E geralmente ele vai fazer isso de uma forma que a vítima vai achar que não é vítima. A vítima vai defendê-lo. Só ele me entende, só ele me compreende. Né? Mas já ouviram falar de síndrome de Estocolmo? É. Teve um sequestro em Estocolmo, por isso o nome da síndrome. A pessoa ficou tanto tempo em cativeiro que ela começou a criar vínculo com quem estava sequestrando ela, com o sequestrador. 5 dias, quando ela é sequestrada. Isso. Porque ele tem obsessão por ela e fala que ela vai se apaixonar por ele. Então, essa síndrome de Estocolmo faz a pessoa começar a dar razão para o sequestrador. E é o que a criança ou o adolescente aqui está fazendo. Ele está dando razão para o pedófilo. Ele está dando. Isso a gente chama de um substituto, porque ele está substituindo a figura paterna ou a figura materna, está se aproveitando desse espelho que está sendo feito com ele, e ele cruza a linha. Nesse caso aqui, você vai ver que a idade geralmente é entre 35 a 45 anos. Essa é a idade padrão. Mais de 80% está nessa faixa etária. São homens, ou sexo biológico masculino, como a gente comenta, de 35 a 45 anos. Ah, quer dizer que com 60 anos... Não quer dizer nada. Estou te dando onde mais acontece. De 35 a 45 anos. Tá? Mas assim, regra foi feita para ser quebrada. Pode ter certeza disso. Ainda mais falando de parte psicológica, não tem muito para onde a gente fugir, não. Tá. Aqui tem uma pesquisa que foi feita pelo Hall, que é um americano. E ele, na pesquisa, em 95, 20% admitiu alguma atração. Então, assim, ele pegou faixas etárias variadas, sexos variados, e era para ele reagir ao estímulo sexual a fotografias. 20% reagiram de forma positiva a pelo menos uma fotografia. Mas é que a gente falou, tem a preferência pela criança, tem a preferência por essa fase de mudança. Se você for levar a fundo, vai ficar 50-50 ali. Eu, honestamente, achei que a preferência fossem as crianças mesmo. Que o transtorno fosse mais efetivo com crianças. Alguma transferência direta para a criança. Por quê? Porque com criança e animal, quase todo mundo pega no ponto fraco, né? Se você pegar a maior parte da população, não reage contra uma agressão contra um adulto, mas contra uma criança ou contra um animal, aquele lance de indefeso, o instinto paterno, o instinto materno acaba dando uma aflorada nesse momento. A pessoa acaba se denunciando. Eu achei que talvez fosse por isso a aproximação. Opinião minha, estava equivocada, não tem nada a ver. 30% de homens responderam a estímulos de meninas não adultas. E eu vou te falar uma coisa. Essa pesquisa foi feita em 1995. Se fizer hoje, esse número sobe muito. E aí a gente vai falar de um outro aspecto no final. Sexualização da criança. Quando falar as novinhas, você está falando do quê? Abaixo de 18, né? Então, porque a gente está entrando aqui. Essa disposição parece estar presente em uma proporção relativamente grande da população. A maioria dos pedófilos nunca comete um abuso sexual com uma criança. Mas, assim, embora o objeto de desejo de alguns seja a criança, ele aceita a adolescente. Está mais próximo da linha dele do que um adulto. Definição de pornografia infantil não está clara. Qualquer obra pornográfica que retrata
ou de uma forma, ou utiliza uma criança ou uma pessoa com menos de 18 anos, ela pode ser colocada como pornografia infantil. O problema é o uso da imagem. Vamos transferir isso para o outro lado. Catálogo de lingerie. Vai ser uma coisa muito normal para algumas pessoas. Para um adolescente, talvez não seja. A visualização dele vai ser outra. Tá? Então, como a pessoa já tem uma predisposição, uma foto de criança, de repente, não sexualizada, pode ser um gatilho. É o que a pessoa está vendo, aquilo que a gente estava comentando. É o que a pessoa vê. É o objeto dela, é o objeto de desejo dela. Para quem não nem esbarra no objeto, é muito difícil a gente conseguir entender. Por que a gente tem que entender? Para ter dó do cidadão? Não, colega, só para traçar um perfil psicológico. Eu preciso entender como a mente dele funciona, porque senão é assim. Vê a menina passando na rua, aí ele ficava olhando para ela, e você olha para ela e fala assim, nossa, mas é uma criança, não tem porquê. Aí você fala, pô, o cara pode ser pedófilo. E você já entende as atitudes. O tiozinho bonzinho que dá dinheiro, que abraça, que tá com 14 anos e quer pôr sentado no colo. Você não acha que é meio estranho? Você não acha que tá meio exagerado? Aí deixa ela em casa jogar videogame. Do meu ponto de vista, aqui ó, tem videogame, joga aqui. Sem problema. Mas aí vai muito de família. Ah, mas você é paranoico. Começa a analisar, começa a estudar, você não fica um pouquinho paranoico? Você começa a entender como funciona, começa a compreender a cabeça. Você não começa a ficar um pouquinho mais paranoico, você não começa a ter um pouquinho mais de cuidado? É normal. Essa transferência a gente também faz. Então, assim, em pornografia, qualquer foto de calendário com crianças, dependendo do uso que o cara estiver fazendo, pode se encaixar em material pornográfico. Tá? Pode ser criminalizado produção, distribuição, posse e visualização. E aí a gente pode comentar a respeito do que aconteceu com o PC Siqueira. Ah, eu não sei o que aconteceu com o PC Siqueira. Dá um Google depois. Ele recebeu fotos da mãe da criança. E ele continuou. Se eu estou conversando com uma mulher e ela manda foto da filha, do filho, mesmo que eu não chame a polícia, eu falo, mano, você é louca. Você tá xarope. Se eu não for denunciar, eu me afasto. No mínimo, eu acho que assim, esse BO eu não quero pra mim. Não, tá errado. Agora, se eu permaneço, algum interesse eu tenho. Ah, mas não acharam provas. Infelizmente, passou batido. Todo mundo sabia que ia dar uma batida na casa dele para ver o celular, o notebook dele, meses antes de acontecer a Blitz. Você acha que ia ter alguma coisa lá? Tem que ser muito imbecil, né? Ah, eu acho que tô pré-julgando ele. Tô porque não é normal. Com base em tudo que a gente vê, não é uma atitude normal. Você está conversando comigo, sei lá, no Tinder, ou seja lá no que foi, eu te mando uma foto do meu filho. Tá louco, tá xarope? A lei geralmente não distingue atores virtuais e reais. O que está fazendo em loco e o que está fazendo pela internet. Está de posse do material, é seu. Prevenção da pedofilia não há. O que a gente pode fazer é alertar e ficar atento. Não tem como falar, tá? A gente pode falar depois também do transtorno de infantilismo sexual. Vai ter uma pequena parcela desses homens e dessas mulheres que eles são sexualmente imaturos, muito atrasados. Mas isso não quer dizer que não seja crime. Aí não entra a minha opinião, a gente tem que trabalhar com o Código Penal. Abaixo de 14 anos é considerado incapaz. Não decide, não escolhe, não pode decidir, não pode casar nem com a assinatura de pai, nem com a assinatura de mãe. Teria que ter psiquiatra e o caramba 4 para emancipar. Emancipar é transformar num adulto, entre aspas.
Quem casa com 16 anos foi emancipado pelos pais para poder casar. É um processo que vai resultar em outro processo de casamento. Parece simples porque é feito muito rapidamente. Mas deveria ser um pouco mais visto isso. Mas assim, 14 anos na nossa lei diz que não. Eu não estou nem te dizendo que eu concordo com a lei. Mas 14 anos não é capaz. Relação consentida com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Ah, mas foi consentida. Os pais sabiam. Dane-se. Vai os pais para cadeia também. Não vai ter essa separação. Tá? Não tem essa separação. A legislação diz que é. Eu acho muito complicado de você dizer que a pessoa de 14 anos não tem como tomar decisões. Eu acho muito complicado. Ela pode matar, mas não é preso, né? Isso. Meu, tem uns carinha de 14 anos aí, que se ele vier pra cima de mim, eu corro. E ele sabe o que ele tá fazendo. Cara, meu filho sabe o que ele tá fazendo, com 7 anos. Dá uns nó mais ou menos, assim. Você vê armando pra dar um nó. Você fala, eu vou dormir no barulho dele? Vou, assim. Minha menina com 14 anos também. É, lógico que é. Eu tenho uma coisa comigo que eu sempre ficava na internet de ontem. Eu tava com a minha prima assim, em Copacabana, né? E ela é canadense, e tá falando assim, olha aquele moleque aqui, ela, aquele moleque vai poder arrastar. Sabe por que eles são assim? Desculpa, olha só, analisa. Meu Deus, 3 segundos. Não é o tipo físico. 3 segundos. Quando eu dou uma dessa, o cara fala assim, é o tipo físico, Quando ela virou, é a roupa. Não, não é. É a movimentação. O que eu ganhei foi a movimentação. É a movimentação. É o jeito. Eles estavam juntos, de repente despertou e aí ficou tipo. Um olha pro outro assim, dando sinal. Meu, vem duas pessoas na sua direção. Uma olha pra outra, atravessa a rua. É assalto, colega. Atravessou por quê? Se eu vou tentar fugir, já viram onde eu vou virar, provavelmente já vem no sentido de perseguição, ele já passou por ali várias vezes, ele já conhece o caminho, conhece talvez melhor do que eu, viu que eu estou distraído, que eu estou com o celular, que eu estou procurando um endereço. Tem todo um contexto. Não é por causa do jeito, que ajeitou o boné, ou que tá de boné. Meu, nada a ver. Quem sou eu para falar de aparência de alguém? Não é, mas assim, as atitudes vão te levar a entender. Agora, lógico, falando de roupa, vestuário, isso influencia? Lógico que influencia. Do que a gente falou, o cara já tem uma predisposição. Já fica mais fácil. Tá, falando a respeito ainda como objeto sexual, falando um pouquinho a respeito do fetichismo. É ressignificar o objeto, né? Ele vai dar para esse objeto uma coisa que ele não tem. É ver uma espada e achar um sentido fálico numa espada. Banana. Aí, a ressignificação é pessoal. É complicado de eu entender a malícia no que a pessoa está olhando, no que ela está ressignificando. Alguns são muito comuns e por isso eles ficam mais em evidência. Só isso. Tá? O foco erótico vai ser em objetos inanimados, locais ou partes do corpo, que é o que a gente vai chamar depois de parcialismo. Uma parte específica do corpo. Tá? O fetiche é necessário e condicional para excitação, estímulo mais forte do que o parceiro real. Nesse caso, eu posso ter fetiche pelo objeto, isso é considerado a bendita parafilia. Não? Você quer ver? Salto alto, cinta liga, calça apertada, decote, tomara que caia. Isso tudo é no imaginário masculino. Não necessariamente todos ao mesmo tempo. Porque aí você tem uma prostituta em trabalho. Mas assim, né? Mas tá no imaginário. É quase um inconsciente coletivo. Agora, aí é parafilia.
Ah, mas não tá de salto alto. Ah, pra mim já perdeu a graça. Aí já é transtorno. Ah, não, não. Ó, o cara tem que andar com sapato vermelho, número 37, sei lá, na bolsa. Se a mulher calçar 40, ferrou. Para ele já não há interesse. Aí é o transtorno. O transtorno prejudica ou a ele ou a terceiros. Ele deixa de se relacionar porque a mulher não gosta de salto alto, ele deixa de se relacionar porque ele não gosta de determinada coisa. Meu, aí há prejuízo. Se tem prejuízo, para de ser uma parafilia e passa a ser um transtorno. Quando a gente fala de parafilia, o cara fala assim, não, eu não. Ah, pra cima de mim? Sem chance. Vamos tomar cerveja e a gente conversa no boteco. Isso é conversa de boteco. Na conversa de boteco você descobre muito mais do que você vai descobrir numa entrevista. Na entrevista a pessoa vai tender a se fechar, vai tender a se segurar um pouquinho, vai tender a mudar alguma informação. Deixa eu dar uma olhadinha o que está acontecendo ali. Eu já volto. Uma coisa que chama o barba aí. Toma mão. Tá na ponta, né? Viu multa de 400? Como é que passa atrás? Quem estiver assistindo lá depois, pula, que vai ficar o vazio. Eu não vou cortar, não vou editar nada, não. Se eu tiver começando a editar vídeo, vocês. Não, vamos embora. Então, assim, se você for conversar no informal, talvez você consiga tirar mais informações. Perguntar a primeira, a segunda, insistir nas perguntas. É por isso que quando o cara vai abrir uma investigação, chama mais de uma vez. Pergunta de novo. Cria uma relação de amizade. Existem técnicas de interrogatório. Nos Estados Unidos eles gostam do tira bom, tira mal. Um chega arrebentando, o outro chega sendo amigo. Um traz um refrigerante, traz um lanche, já cria um vínculo. Meu, tudo isso é pré-determinado. É um papel? É uma persona. A gente cria personas em todos os ambientes. Você cria persona para vir para a escola, você cria persona no seu trabalho, você cria persona na rua. Se você perceber duas pessoas vindo na sua direção para te assaltar, você vai mudar a persona. Você vai mostrar que você está atento. Você vai mostrar que você não é uma vítima tão em potencial assim. Isso é normal do ser humano fazer isso. Tá? Aqui ele fala a respeito de tipo do objeto, mas não necessariamente só o objeto. Pode ser por partes do corpo. E pode ser pela ausência de partes do corpo. A pessoa vai se relacionar com um cadeirante, porque não tem movimentação. Ou com uma pessoa que perdeu uma mão ou por uma perna. Pode acontecer? Pode. É comum? Não é tão incomum quanto você pensa. Fixação em amputados. Existe? Existe. Aonde você acha que essa pessoa pode... que carreira essa pessoa pode escolher para trabalhar? Pode perceber que provavelmente vai estar na enfermagem. Onde você iria, se você quer? Tá próximo. Você bota sei lá, você vai colocar isso no Tinder. Quando a gente fala do transtorno,
ele está incomodando a pessoa, ele está atrapalhando a pessoa. Então a pessoa pode ser que não declare isso publicamente. Ela vai usar de artimanhas para ter o objeto de desejo dela. Então o objeto de desejo é propulsão? Pode ser. Colocação proporcional é uma, tá? Hackman, em 1966, colocou que alguns homens respondem apenas a sapatos, não a uma foto de mulher nua. Geralmente a excitação ocorre com partes específicas do corpo ou acessórios do corpo, calcinha, sapato. Ou seja, para ele tem que ser usado. Se tiver ausência, para ele já não é interessante. Tá? Fetiche com materiais específicos, borracha, látex, couro, seda, aí ele já está no lance do toque. O tato para ele é mais importante. Não é só o visual. Aí tem a parte tátil. Aí você tem a orofilia, a coprofilia. Né? Aí pergunta pro Bolsonaro o que é Golden Shower lá, que ele explica. Né? Já devem ter explicado para ele. Existe. São só essas? Não. O céu é o limite. O objeto que você pensar, alguém vai ter fetiche pelo objeto. Vai transformar esse objeto num objeto de desejo. Agora, o que vai tirar da parafilia, como a gente está comentando desde o começo das aulas, o que vai tirar de uma parafilia e transformar num transtorno parafílico é tipo, sem o objeto, não há excitação sexual. Ele precisa do objeto. Ele precisa. É couro. Tem que ter um sofá de couro, uma calça de couro, um sapato de couro, alguma coisa de couro vai ter que estar ali na cena, porque senão ele não consegue se excitar sexualmente. Agora, pode ser uma coisa imbecil e fácil de resolver. E pode ser uma coisa muito difícil de resolver. Se é muito difícil de resolver, essa pessoa vai ter desvios que vão ser perceptíveis. Dificuldade de relacionamento. Colega, se for por salto alto, ele resolve fácil. Se for por couro, ele resolve fácil. Começa a pensar só nos exemplos que estão aqui. Se for urofilia e coprofilia, já vai ser complicado. Ah, mas hoje tem internet, hoje tem... Cara, mesmo assim, você vai achar um parceiro que tem que ter a fixação inversa da sua. Senão não bate. Ah, pra mim tem que ser salto vermelho. Ferrou, minha esposa odeia vermelho. Fazer um meio do caminho. Não existe um meio do caminho. Se é um transtorno, é incontrolável. Eu não controlo. Se eu não controlo. Só que aí você vê, quando a gente fala com os outros, o assunto fica mais leve. Quando você leva isso para pedofilia, o assunto fica mais pesado. Qual a diferença? O prejuízo com terceiros? Não. Ele só tá com desejo. A sapato que se dane, né? Cachorrinho da vizinha que se dane. Vai ter desejo por animais? Sim. O desejo é a parafilia. Atacou, aí é zoofilia. Aí a gente tem um outro desvio. Tá. Transtorno necrofílico. Esse me dá medo da gente começar a falar a respeito, porque assim, aonde você acha que um necrófilo iria trabalhar? Talvez um auxiliar de necrópsia. Perigoso. Essa pergunta eu não faço, não me atrevo, porque assim, pode dar BO depois. Eu quero jurar para a polícia que eu não sabia de nada. Que eu não desconfiava. Não, o cara foi pro IML. Por que será que ele foi pro IML? Gente, brincadeira à parte, é lógico. Como é que o cara que tem esse transtorno, eu não estou falando da parafilia, eu estou falando do transtorno. Desejo é uma coisa, fetiche é uma coisa. O transtorno é incontrolável. Ele não tem uma vida saudável sem o fetiche. Nesse caso, saudável de nenhuma das duas formas. Né? Aqui a gente está falando basicamente de um corpo morto. Ou que
pareça estar morto. E aí a gente vai cair num outro problema, que são os caras que vão dopar. Quando eu falo de caras, eu estou falando dos dois sexos, tá? Mas assim, é porque eu uso o cara como a gente usa Tchê. Tchê pra gente é pra homem e pra mulher. Eu acostumei a usar cara pros dois. Mas assim, quando a pessoa tem esse transtorno, ela pode cair para um estupro. Porque não necessariamente o corpo precisa estar morto. Ah, mas é uma modificação desse transtorno. Sim, é uma modificação, mas está ali, lado a lado, tá? Então aqui, excitação pela presença de um corpo morto, de rituais funerários, de atividades sexuais com o corpo morto. Então, se o cara gosta de cemitério, góticos, já entra aqui, né? Não precisa ser com o corpo, e sim na presença do corpo. O ambiente é fúnebre. Então já entra como necrófilo. Muitas vezes os necrófilos trabalham em mortuários, eles geralmente não são perigosos, frequentemente entram em contato com os parentes do morto. Porque aqui a fixação não está só no corpo, não está em vilipendiar o corpo. O crime cometido contra o corpo é vilipendia cadáver. Da cana, da. Aqui ele não está focado só no corpo, e sim na presença do corpo. Aí você vai falar, desrespeitou o meu pai. Ele está morto. Mas pode ter uma discussão a respeito disso? Pode. E a discussão vai descambar para tudo que descamba a nossa vida, que é o aspecto religioso. Mas a alma dele está vendo. A energia dele está impregnando o ambiente. Como é que eu vou dizer que não? Entendeu? Sai um pouquinho da materialidade do fato. A gente não vai trabalhar só com materialidade do fato. A gente vai trabalhar com elementos que são fora da nossa zona de conforto. Eu sou ateu. Morreu, acabou. Tá lá, já era. Que vilipendiou o pai, nada. O corpo tá lá, nem viu nada. A família se sentiu ofendida, pronto. Então temos um terceiro prejudicado pelo ato. É crime. É crime e deixou de ser uma parafilia para virar um transtorno parafílico. Prejudicou, a pessoa se disse prejudicada, já abre precedente para ser um transtorno. Conhecidos os antigos embalsamadores egípcios, não aceitos socialmente, os corpos de jovens mulheres bonitas não foram levados ao embalsamamento até o começo da decomposição. Para os necrófilos, sempre usaram lubrificante e um preservativo. É a recomendação que se dá, no mínimo. Porque ele vai trabalhar num ambiente que ele conhece, ele vai cometer um ato que ele sabe que ele está fazendo, mas assim, a chance de contaminação é absurda. Tem alguns casos, teve um caso de uma mulher que engravidou de um cadáver, vocês viram essa? A mulher engravidou de um cadáver. E ela foi presa, porque houve uma desconfiança e tal, e foi o DNA da criança que mandou ela para cadeia. O cara estava morto. Viram a data da gestação, cruzaram o DNA, nessa data ele já estava morto. Já era. Diferente do sadismo necrofílico, coito com cadáver após seu assassinato, tem uma diferença aí. Aqui tem mais alguma coisa envolvida, tá? Vai ter o caso do vampiro de Düsseldorf, vai ter o caso da pessoal de Nova Guiné, que o cara matava e depois cometia o ato sexual. Aí não é um transtorno necrófilo. É uma coisa da tribo de Nova Guiné de mostrar que eles dominaram a situação. Matar e estuprar na sequência. Aí não é um transtorno necrófilo. Não é a mesma coisa. Aí tem um ato de dominação envolvido. Eu tenho uma mudança desse ato.
A excitação pelo morto é diferente de eu querer matar a pessoa para transar com ela. É diferente. E aqui tem a gaumatofilia, que é a preferência de status e figurinos. Ou seja, tudo que é imóvel. A necrofilia falsa é aquilo que a gente comentou. Deixar o parceiro imóvel durante o ato. Se aproveitar do parceiro imóvel durante o ato. Aí aquele negócio, se está sob abuso de drogas e de álcool, vai entrar como estupro, não álcool, principalmente. Porque a pessoa está momentaneamente incapacitada. Ah, mas ela consentiu. Ela tinha poder de discernimento para dizer sim. Se eu não conseguir provar que ela podia dizer sim, que ela estava consciente, eu vou colocar como estupro presumido. E o caso segue. Mudou um pouco a legislação. Antigamente, por exemplo, o lance de representar, de falar que estava sendo agredido e a pessoa tem que ir lá prestar queixa, hoje não é mais assim. Se eu vi a agressão, eu chamo e eu mesmo presto queixa. O policial presta queixa. Viu uma mulher levar um tapa na rua, pega os dois, bota dentro do carro, leva para a delegacia e ele presta queixa. Ele representa. Ele viu. No caso de estupro, tem alguma informação, eu vi alguma coisa, eu tenho uma informação privilegiada, ok, pronto. Eu mesmo posso representar, eu mesmo posso resolver isso. Tá? Agora, vamos colocar aqui o desejo do necrófilo mesmo, do necrófilo, e a pessoa tem que ter morte envolvida. Não necessariamente é com o corpo, mas tem que ter esse ambiente lúgubre, senão já era. A pessoa é fã do Drácula. O Drácula morreu, ele está morto, né? É quase um zumbi. Entra nessa categoria. Sim, entra nessa categoria. Walking Dead entra nessa categoria. Qualquer desinência disso aqui entra na categoria. Ah, mas não tem Drácula, não existe vampiro meu. Aí não é um transtorno, mas é uma parafilia. É um desejo de. Galera do Crepúsculo que me perdoe. Aí tem o transtorno de zoofilia. A gente falou do fetiche e da transferência. Transferiu pra cá? Pronto. Transferiu para o animal. Então saiu do fetiche e vai cair no transtorno de zoofilia. Vai depender da sociedade? Sim. Vai depender da legislação? Sim. É crime? Depende. Porque a nossa sociedade não enxerga todos os animais da mesma forma. Você acha legal uma criança criar um animalzinho? Você acha legal? Escorpião? Minha mãe falava a mesma coisa. Aranha? Você entendeu? Aí depende de quem. Tem quem fale que é normal e tem quem fala que absurdo. Que absurdo. Onde já se viu? Eu acho um absurdo prender passarinho. Na minha idade eu matava. De estilingue. Meu, não sabia o que estava fazendo, colega. Criança. Dava as pedradas. Hoje, quando eu vejo um passarinho preso, eu falo, vamos virar matar. Não, claro que não. Mas assim, você vê como os pesos são diferentes? E como as coisas vão mudando? Que vai criando bagagem. A pessoa que tem um transtorno, talvez ela não consiga criar bagagem, porque ela tem uma barreira ali, tem alguma coisa que impede esse desenvolvimento saudável e normal do cérebro. Ah, mas ele é retardado? Não tem nada a ver. Como é que ele tem inteligência para ser não sei o quê? É igual a gente falou. O cara é pedófilo e professor. Ó, o cara é inteligente, pelo amor de Deus. Onde já se viu, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Meu, é uma doença. É uma patologia. E por ser uma patologia, tem muito pouco que ele possa fazer. Tá? Aqui a gente já continua com um objeto, só que a gente colocou um objeto vivo. É um animal.
Pode ser com a presença do animal, mesma coisa do corpo, e pode ser com o animal. Com gato e com cachorro, praticamente no mundo todo, vai conseguir se criminalizar. Só que assim, eu vejo que algumas regiões é normal. Normal. No Rio Grande do Sul tem um tal de barranquear a mula. Não vou explicar o que é. Se tiver curiosidade, depois entra na internet e vai consultar. É um tal de mula barranqueira, de barranquear a mula. Uma parte do Nordeste é comum galinha, ovelha, cabrita. E já teve essa associação, inclusive em novela de horário nobre, fazendo associação das meninas com cabritas. Era pedofilia e zoofilia na mesma novela. E ninguém ficava chocado. Hã? Acho que era a tal da Tieta lá. Dá uma olhada depois. Ah, meu, mas foi a Globo que inventou? Não, já estava no romance do Jorge Amado. Já. Dá uma lida no romance. Meu, Jorge Amado é um pedófilo de marca maior. Lê os livros. Só que ele se coloca como persona. Mas o que ele coloca nos livros é complicado. Dorival Caymmi. Pega as letras. Ouça Dorival Caymmi. Gosto muito. Mas vai ler. Vai ver mais a fundo. Hoje seria preso se ele publica um poema desse. A Academia Brasileira de Letras está esperando o cara. Então, assim, depende muito de quem é que faz também. Depende muito da postura. Durante um bom tempo, quando falava que um padre praticava pedofilia, quem ficava desacreditado era quem acusou o padre. Hoje em dia, virou piada. Quando fala de padre e pedófilo na mesma frase, é redundância. É quase pleonasmo. Por quê? Porque já virou piadinha. E daqui a pouco vão começar a fazer a mesma coisa com o pastor. Por que você acha que é diferente? Porque são aqueles cargos que a gente falou que pode estar mais próximo das crianças. Acontece a mesma coisa. Agora, vai ter muita gente defendendo cachorro e gato. Não vai defender cavalo, não vai defender égua, não vai defender galinha, não vai defender cabrita. Um ou outro vai. Então, assim, a criminalização é um pouco complicado. A criminalização é complicada. Mas é um transtorno. Fazer sexo na presença de um animal é uma parafilia, não está prejudicando ninguém. Até que alguém comprove que prejudicou psicologicamente o cachorro. É impossível? Tinha uma coleguinha lá, como é que é o nome dela lá dos animais, né? Esqueço o nome dela. É só chamar. Pronto, ferrou. Depende de quem está sabendo, depende da história como vai ser passada, depende de ponto de vista, depende de comprovação, ou seja, vai entrar muito opinião. Agora, dá uma olhada como essa parafilia já dá uma equilibrada. 8% homens, 5% mulheres. Em pedofilia a gente tem 20-1. Necrofilia tá quase igual ali. Tá? Se a pessoa vai no consultório médico, o que o cara vai falar é tomar cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis. Existe uma coisa, por que tem sempre alguma coisa a respeito de saúde ali envolvida? Como é que o médico vai se posicionar? Existe o sigilo. Como é que o médico se posiciona? Olha, tá avisando que tá estuprando uma criança. Pode denunciar? Não pode denunciar? Como é que o conselho funciona? Como é que o conselho não funciona? Você entendeu? É uma complicação gigantesca isso. Não é simples, vai depender de cada conselho regional. E aí a gente tem o Conselho Regional de São Paulo, o Conselho Regional do Rio,
que vai estar debaixo de uma norma do Conselho Federal. Aqui não há prejuízo. Tecnicamente falando, não há prejuízo. Se não há prejuízo, a gente vai só falar da parte de saúde. Do ponto de vista médico, ele vai falar da saúde da pessoa para ela não ter danos e não prejudicar o animal. Deixa eu entregar um. Tá. Falando do ponto de vista de mistura de parafilia. Meu, não precisa muito. Pega a parte do fetiche. Salto alto, que nem eu brinquei. Salto alto, cinta liga, chicote. Já são 3. Na mesma pessoa. Tem uma mistura? Pode ter uma mistura. Quem é propenso a uma? Não quer dizer que eu tenho uma que obrigatoriamente eu tenha que ter mais. Mas também não diz que se eu tenho uma, eu não posso ter outras. Tá? Eu acho, honestamente, não um transtorno. Mas assim, eu acredito que 90% da população masculina tem uma parafilia. Pelo menos um. Eu duvido. Uma predileção? Não tem predileção? Eu duvido. Eu duvido. E eu acho que esse número não é muito diferente para as mulheres, não. Eu acho que as mulheres comentam menos. Não, as predileções. As predileções. Mas assim, eu acho que elas comentam menos, mas eu não acho. Eu acho que a maioria vai ter uma predileção. Tá? E aí, se tem uma predileção dessa que a gente está falando, vai cair com parafilia. A parafilia não é negativa na maior parte dos casos. Não prejudica ninguém, não prejudica o parceiro. Igual a gente falou do BDSM lá. Cara, se eu gosto de dar uns tapinhas e a mulher gosta de levar uns tapinhas, qual o problema? Que mal há nisso? Vai dar conta de quem isso? Prejudicou? Não prejudicou. Acabou aí. Esse é um problema. Só que assim, o que eu tenho como desejo, para mim é normal. Entendeu como é que a linha fica muito tênue? E por que eu não posso já usar isso para fazer julgamento? Porque, para mim é normal. Cara, eu vejo um homem de barba, é normal. Eu vejo um homem com cabelo comprido, para mim é normal. Eu vejo um homem de dread, eu não acho legal. Então, para mim, sai da minha curva. Se sai da minha curva, para mim não é normal. Ah, é porque eu sou preconceituoso. Nossa, mas eu sou muito preconceituoso. Cabelo é dele, colega. Tô lá me lascando. Você já aboliu. Não é. Começa a pentear com o Presto Barba, é complicado. Meu, se meu cabelo começar a cair, colega, é o mesmo caminho. Pentear no Presto Barba o resto que ficou e deixa a barba mais estilosa, trata mais da barba, beleza. Agora, se o cara ficou careca e não tem barba, aí tá ferrado, meu. Aí lascou. Se engordar, virou bola de bilhar. Você falou, ela olhou pra mim, hein? Não, Eu vou virir. dá uma olhadinha assim pra ter certeza que não ofendeu ninguém, né? Tá. Mulheres e transtornos. Significativamente, se eu for pegar todos os transtornos, vai manter aquela média de 1 para 20. Mas tem transtorno que é 50-50, colega. É regional? Lógico que é regional.
eu acho que tem quase um inconsciente coletivo. E às vezes você nem observa, mas assim, fica mal falado. Se o cara estiver numa rodinha, passou a mulher, os colegas todos olhou, e eu não olhei, eu sou gay. Agora, se eu sou bem resolvido sexualmente, dane-se. Se eu tô dando, ninguém tem nada a ver com isso. Mas se eu não sou bem resolvido, se eu quero me integrar no grupo, se eu tenho essa necessidade de fazer parte de um grupo, eu vou tentar agir mais ou menos igual. Eu faço umas cagadas porque assim, eu fixo no vazio e esqueço da vida. E eu faço isso olhando para qualquer coisa. E eu já acordei assim no trem e eu tava olhando para um depote. Aí eu falo, ai meu Deus do céu, vou apanhar. E sem ter culpa. Porque se eu tivesse culpa, tava legal. Mas assim, eu olho um buraco na parede e eu fico ali. Minha cabeça tá viajando, eu tô fixo ali. Eu não tô vendo aquilo. Posso arrumar uma encrenca? Posso. A gente tem que saber fazer inferência nas personalidades. Está olhando para mim? Realmente está olhando para mim? Com admiração? Está me incomodando? E, colega, a gente está num tempo horrível. Que nada mais é permitido. Tudo é crime, tudo é complicado. Política de cancelamento. Meu, não vou nem entrar nessa. E é lógico que uma pessoa, ao menos que seja uma entrevista privada, principalmente uma mulher, ela não vai dizer de preferências dela. Vai queimar. E não adianta transformar a voz no fantástico, embaçar a cara, porque você sabe quem é que tá falando. Quem conhece a pessoa fala, fulano. Porra. Por que tem menos mulheres com transtornos sexuais? É um tema controverso. Maior tolerância sexual a comportamento sexual não conforme, menor agressividade, maior frequência de fantasias sexuais não realizadas, ou seja, praticamente está dizendo que a mulher se acostumou a não realizar a fantasia. Puta preconceito. Menor desejo sexual, puta preconceito. O próprio autor está colocando embasamentos. Meu, não faz sentido. Eu acho que não foi divulgado. Eu acho que não foi conversado. Não foi feita uma pesquisa séria depois de 1996 para a gente ter dados concretos a respeito disso aqui. É de 1 para 20. Eu não acho que seja de 1 para 20. Bem capaz. Bem capaz. Bem capaz. Colega, eu trabalhei numa empresa que chamava Luva Brás. Só tinha mulher trabalhando. A pegadinha, eu trabalhava no escritório, era, você vai lá no outro escritório e tinha que passar pela produção. E vai levar isso aqui para fulano. Colega, quando você descia da produção, já viu cantada de pedreiro? É pouco. É pouco. Se tiazona batia na barriga e falava, ei, lá em casa. Era aí pra tapa na bunda. Aí você vai falar o quê? Você vai na delegacia como homem e falar, sofri abuso? O delegado vai ser o primeiro que vai olhar na sua cara, mas é um gaysão mesmo. O preconceito já começa aí. Eu não posso falar que eu fui assediado. Nossa, ela está me assediando. Nossa, e vocês fazendo de difícil. Qual o problema? Porque esse lado machista vai prevalecer. Você acha que é brincadeira? Tá. Chega e fala, nossa, aquela menina tá dando em cima de mim. Não sei o que fazer. Pra pegar ela. Não tem outro colega que vai falar outra coisa diferente. Ele pode até te entender. É meio feinha, né? Tudo bem. Sexta-feira a gente vai pro bar, você toma umas e pega ela. Tipo, não tem outra alternativa. E se você, mas eu não vou pegar ela. Ele vai falar, mano, você é gay? Eu não sabia. Porque a gente tem dessas. Tô falando, o time masculino é desse jeito. Agora, o que eu percebo é que quando a mulherada tá em maioria, não é muito diferente disso. Colega, trabalhei com enfermeiras. É preconceito falar que as enfermeiras são todas assim. Não são todas, mas uma grande maioria. Elas estão. Quando aparece um cara que seja hétero, é um no hospital. Eu não tô zoando.
Quando eu comecei a trabalhar, o pessoal perguntava pra mim, você é gay? Você é gay? A pergunta que eu mais ouvi foi, você é gay? Eu falei, não. Tem certeza? Mano, depois da 10ª vez que você ouviu isso, eu falei assim, não. Não tenho certeza, eu tô começando... Será que eu pareço? Será que... Porque você ouve isso constantemente. Porque assim, não tem 3 gays e 60 mulheres. O ambiente é diferente. Ela se comporta de uma maneira diferente do que você está acostumado a ver. O outro ambiente que eu trabalhei foi com um professor. Colega aqui pode me dizer. É o professor de educação física e um professor de biologia que caiu lá no meio do povo, e o resto é mulher, colega. E geralmente um dos 2 professores é gay. A gente nunca trabalhou junto, então a gente não vai assim. Ela aqui foi minha aluna e. É normal. Ainda mais que eu trabalho com dança, então todo mundo. Ah, não. Dançou é gay. Esse é o gay. Você entendeu? Não. Professor de educação física geralmente é o hétero. Se ele dança, com certeza ele é o gay. Não é? O professor de educação física geralmente é o hétero. Ah, não. Esse é o hétero da escola. Mas se ele dança, aí esse é o gay. Não, mas é assim mesmo. Esse é o gay. Colocou dança, né? O que você faz? Dança de salão. Dei aula de ginástica na vida inteira. Só ginástica. Não. Gosto de musculação. Você quer ver o preconceito? Ele é especialista em lamba aeróbica. Olha o sorrisinho. Lamba aeróbica? Olha o sorrisinho. Olha o sorrisinho, todo mundo já. Você coloca lamba aeróbica. É. Mas assim, então o Zomalha é gay. Cara, por baixo do uniforme de futebol, a gente usa uns negócios meio apertadinhos também, né? Eu joguei basquete. Eu e futebol sou uma pereba. Tá, aqui vai falar um pouquinho das causas de transtorno. Vamos tentar entender a causa do transtorno. Ser humano em desenvolvimento, ele tem fases. Vai ter autor que vai colocar fases de uma forma, outro autor vai colocar fases de outra forma. Mas eu tenho fases. Eu consigo predeterminar fases. Ok? Você vai ter várias teorias. A gente vai falar de Piaget, vai falar de Freud, vai falar de teoria das inteligências múltiplas, vai falar de Sarah Hoffman. Cada um tem uma teoria de como se forma a personalidade. Tá? Algumas a gente concorda, outras a gente aboliu, mas ok. Mas assim, eu consigo identificar fases distintas. Aqui a gente percebe a fase, e a gente queimou uma fase. Por exemplo, o que é uma criança que queimou uma fase? A criança ela começa a engatinhar, uma sequência lógica. Começa a engatinhar, depois ela começa a caminhar. Meu filho não engatinhou. Ele queimou a fase e ele foi andar direto. Ele demorou um pouquinho mais para andar, mas andou direto. O que é um pouquinho mais para andar? Com 2 anos ele já estava correndo. 1 ano e meio ele começou a dar uns passinhos. Tem criança com 2 anos ainda nem engatinha. Então varia tempo e posso queimar as fases. Agora, algumas fases não podem ser queimadas sem prejuízo. Se eu queimar aquela fase, eu tenho um prejuízo. Como assim? Criança que nunca recebeu um não. Não sabe lidar com negativa. É o primeiro passo para um ótimo estuprador. Não sabe lidar com um não. A mulher disse não para ele falou, que não, caramba. Ele não sabe o que é não. Ele não sabe o que é uma negativa. É o cara que fala, tá fazendo tipo. Tá afim de mim, fica fazendo doce. Não sabe lidar com negativas. Tem fases que vão queimar. Aqui a gente está falando basicamente da fase da corte. Corte e cortejo são palavras antigas que não se usam mais, ok? Nem precisa mais hoje em dia. Depois que inventaram o Tinder, então, pior ainda. A gente queima todas as fases agora. Mas assim, existia uma sequência lógica para o negócio. Tá? Primeiro é a alocação do parceiro potencial. Eu tenho um tipo físico pré-determinado e algumas características que eu gosto. E eu estou procurando na multidão alguma coisa que se encaixe aqui. A peça do quebra-cabeças. Quem queima essa fase provavelmente vai ter esse transtorno. Ele não sabe locar o parceiro ideal. Ele não consegue fazer essa escolha. Então, ninguém é ideal para ele ou ele não se sente ideal para ninguém. E daí, só vê.
não participam. Aqui eu tenho uma não participação. Não participação nesse ponto da corte. Mas é que começa o bendito condicionamento. No outro caso aqui, a interação de olhares. Tá, identifiquei minha parceira, cheguei para conversar, troquei ideia. Primeira fase. Aí vai. É o pré-tátil. Nossa, tá olhando para mim. Será que tá olhando para mim? Ó, riu para mim. Aí o colega vai falar, riu para você ou riu de você? Tem uma diferença. Tá rindo para mim ou tá rindo de mim? Muda muitas coisas, faz sentido. Mas tá, existe uma primeira interação. O homem tem uns gestos, as mulheres têm outros gestos. O lance do cabelo, de chupar o peito, de gesticular. Tá aqui nessa interação. Ah, e, mano, não tem um cara que não dá aquela... Já saiu. Já foi. Tá morrendo, tá azul já. Mas assim, são gestos comuns. Passa a mão no cabelo. A gente tem os gestos que a gente comenta a respeito. Tá fazendo uma coisa errada, gesto apaziguador. Tá numa situação de estresse, fica ali se tocando. Esses gestos existem, cabe a gente perceber. Eles estão aqui. Quem não consegue essa interação, quem não entende essa interação, tipo, olhar para aquela menina, vou ficar olhando para ela até ela olhar para mim. Se ela olhar e não desviar, eu vou lá. Tá aqui, ó. Não, dou essa, né, filho? De vez em quando você acerta um, né? Não, dou essa. Não, vou cruzar aqui, ó. Vou na cara dura. Ou então assim, vê se ela tá olhando. Eu tinha um amigo que o apelido dele era Leprechal. Era desse tamanho. Leprechal. Cara, era minúsculo. Dos mais baixinhos da turma sou eu, com 1,81. Os caras 1,92, 1,95. Ele sumia no meio da gente. Passava a menina, quebrava o pescoço na nossa direção, tá olhando pra mim. Ah, mas nem te chegou, colega. É ruim na interação que só... Porque assim, pra ela olhar pra você, ela tinha que ser maior que a gente. Não, às vezes ela olhou, né? Que aquilo tava... Quem trouxe essa criança pra festa? É pique sim. Deve ser filho de um dos barbados ali. Colega, tem esse erro de interação. Isso existe? Existe. Esse cara, ele erra em tudo. Ele não entende. Ah, tá me olhando, mas não está me olhando porque eu estou falando. Putz, eu vou dar palestra. Pega lá 500 pessoas. Ah, estão me olhando. Porra, tô arrasando. Mano, eu estou dando uma palestra, animal. Lógico que tem que olhar. Se não olhar, tá muito chato. Hoje em dia, nem que esteja legal, o pessoal tá no celular. Mas assim, esse não entende. Ele faz o quê? Se exibe, para ver se tem interação. E ele acha que isso é interação. Ela ficar horrorizada, ela ficar assustada, ou ele ficar assustado, ficar chocado. Aqui no caso, eu falo ele porque a gente já comentou que o exibicionista, na maioria, é homem. A mulher não vai ter, raramente vai ter excitação com se exibir. No caso de se exibir, o pensamento da mulher é outro, é de conquista, é de conquistar. Também queimou essa interação aqui. Podia só trocar uma ideia. Outra fase, a interação tátil. Você achou o par ideal, você fez uma interação visual, vai lá conversar, bater um papo. Se der sorte, vai rolar interação tátil no final da noite. Pelo menos. Tem gente que não faz interação tátil no primeiro encontro, né? Outra coisa. O que a gente está comentando é tipo, tocou, deixou tocar, não foi avesso, pegou na mão. A pessoa que não conhece, ou que queima essa fase, vai ficar se esfregando nos outros no trem. Ela não controla essa fase, ela não domina essa fase. Ela não consegue aguardar as outras 3 anteriores para chegar nessa fase. De tocar, ah, vamos lá em casa. Não conhece. Não conhece. A outra interação genital, ou seja, há uma convivência para chegar no sexo. Meu, muda na sociedade? Muda. Antigamente, se eu sair com ele, se eu for para a cama no primeiro encontro, vou ficar mal falada. Hoje, se eu não sair com ele e não for para a cama, vou ficar mal falada. Não pego mais ninguém no Tinder. Muda, colega. Muda absurdamente.
Eu conheço gente que comentava com a gente lá que, tipo, namorou 2 anos, não podia nem pegar na mão. Vai ficando facilitado o negócio? Vai, tá. Só que assim, opinião minha, opinião de velho, mas assim, tá fácil demais o negócio, perdeu metade da graça. Eu acho que essas fases aqui são interessantes e fazem parte do negócio. Lógico que o difícil depois é manter o relacionamento. Mas a gente, falando dessa parte aqui, a gente vai falar também da parte de relacionamento. Esse tipo de pessoa também se relaciona. Ele tem um problema e ele também se relaciona. Esse aqui, ele não consegue aguardar uma interação desejada pelos dois. E outra, a pessoa saiu com você 1, 2, 3, 10 vezes. O que te diz que ela tem que te levar para cama? Tá aguardando, vai ver se rola. Não, não rolou. Tchau. Não tem um número. Não tem. A gente falou de ritmo. A gente falou de tempo. A gente falou de queimar fases. O que me garante? Ah, tá fazendo jogo duro. Que jogo duro? A gente tem interações diferentes, a gente tem respostas diferentes. Todos temos respostas diferentes. A pessoa chega e se exibe para você. Qual a graça? É aquilo que a gente falou. Depende do contexto. Dentro do contexto, se a pessoa fingir que aconteceu alguma coisa e você viu alguma coisa, vai entrar num lance de um jogo. Fora dessa interação, é exibicionismo. Puro e simples. A mente não funciona igual, mas a gente tem alguns gatilhos que precisam funcionar numa sequência lógica. Você pode ter perdido um gatilho ou outro. Ou o seu gatilho pode ser mais lento ou mais rápido. Ainda assim, a gente vai chamar de uma interação que, na média, está dentro da normalidade. Agora, eu posso ter 4 casos desses no indivíduo? Tem, cara. Tem, e a gente vai falar de um monte que tem. O cara pode ter distúrbio de gênero e ser estuprador? Sim. A gente não está falando do cara que se entendeu como mulher e da mulher que se entendeu como homem. A gente está falando de uma pessoa que tem que usar a roupa, a vestimenta do outro para se excitar. Aí para mim sai da normalidade, totalmente. Aí para mim entra como patológico. Não tem como. Ah, mas é consensual. Cara, minha mulher vestir minha roupa, eu vou rachar o bico. Minha mulher põe minha camisa, eu fico falando, mano, que fogo nessa desgraça. Para de usar essa camisa, meu. Desgraça. Joguei o negócio fora, coloquei pra fazer trapo para limpar graxa de carro. Tá, a mulher vestida caramba na minha camisa. Tem uma outra que você fala, fica até legalzinha, bacaninha. Mas, mano, camisa de time de futebol, meu. Camisa de vereador. Sacanagem. Tá. Como é que a gente faz diagnóstico disso aqui? Não tem como eu fazer um teste para diagnosticar um desvio da norma. Não tem como. É impossível. Como é que eu vou olhar aqui e falar assim, tal parafilia sofre. Ah, o Jefferson aqui tem umas 2 ou 3. Como? Só se o cara contar. Se ele não contar, não entra. Quanto mais discreta for a pessoa, mais complicado vai ser de identificar isso. Pode tentar medir por esses métodos a excitação sexual? Em teoria, seria uma boa conduta. Ok? Eu mostro o seu objeto de desejo, você fica excitado e os instrumentos pegam. Entra naquela mesma. Você conseguiria fazer um filme pornô? 300 pessoas em volta da câmera, filmando. A resposta sexual com outras pessoas
fora do ambiente comum para você, pode não ser a mesma. Mostra uma foto de uma criança e o pedófilo vai se citar na delegacia, com um aparelho colocado no pênis para ver se ele vai ter uma ereção, com um delegado ameaçando de prender. Sério? Eu acho meio complicado que a resposta normal seja essa. Então, mesmo esses métodos, em alguns ambientes, vão passar desapercebidos. Então, o cara pode deixar escapar numa conversa. Para o psicólogo, para qualquer um dentro do sistema, você conversando com ele, batendo um papo, você consegue uma informação que você vai guardar a informação. Ponto. Estou conversando aqui. Fizemos uma rodinha aqui, estamos conversando aqui. Passou uma pessoa. Só ele olhou. Aí os outros olham para conferir. Por que ele olhou? É uma conduta normal? É. Olhou, conferiu e voltou para a conversa. Desligou da conversa. Muda? Muda. Agora, 2 homens e uma mulher. A mulher está olhando para outra mulher, ela se perdeu na conversa. Já belisquei alguma coisa? Sim, é claro. Vale como prova tirocínio, achismo, mas pode me conduzir a compreender melhor a situação. Eu não estou dizendo que isso aqui vai ser desprezível para a gente quando a gente for falar de investigação, for falar de criminologia. Não é desprezível, mas vale para alguma coisa? Bom, pode ser um chute. Tá olhando porque ela conhece. Eu acho que eu conheço. Ou tá que nem eu, viajando num prego na parede. Vai ficar chato de explicar depois? Vai. Vai ser complicado? Vai. Então, assim, eu não posso tomar como uma certeza absoluta, mas eu também não posso dispensar. Eu vou pegando todas as informações possíveis. Tá? Pode fazer um exame, uma anamnese? Pode. O que é uma anamnese? É uma forma de entrevista que a gente faz com qualquer especialista da área médica ou da estética. Nome, idade, sexo, peso, altura. Só que eu vou ter perguntas direcionadas para as respostas que eu quero ter. Eu tenho perguntas que parecem que não fazem muito sentido, mas que no final me dão um contexto, me dão um panorama da pessoa. Agora, na média, o que a gente pode observar? Um comportamento atípico na infância. Vítima de bullying, sofria bullying, ou praticava bullying. Aí eu tenho os extremos. Agora, vamos lá. Quando a gente fala de bullying, não é o assunto da aula. O que você entende por bullying? Bullying é a zoação, tá? Pôs a mão é agressão. Aí não é bullying. E bullying é a zoação no ambiente escolar. Não existe bullying em casa. Aí é abuso psicológico. Em casa que deveria estar protegido, eu estou sacaneando. Aí pode estar com um abuso psicológico. O bullying é aquele que todo mundo passou na escola. Quem não passou, cometeu. Você não é vítima de bullying? Você cometeu bullying, pode ter certeza disso. Não lembro. Começa a puxar para a memória que você vai perceber. Isso é normal? Isso não é normal, mas é aceitável. Talvez, para eu não sofrer bullying, eu pratique bullying. A gente sempre se volta para terceiros. Eu falo para você, depois que eu comecei a fazer psicologia, eu tenho vontade de chamar um pessoal da época de escola e pedir desculpa. Peguei muito pesado com muita gente. Hoje eu falo, nossa, mano. Pra quê? Apelido, falando. Eu não sei mais os nomes das pessoas. Eu chamo a pessoa pelo apelido até hoje. Eu tenho um amigo que o nome dele é fora de esquadro. Eu não lembro o nome dele. O menino é espigão corrido. O menino é torto, assim. Olha os apelidos. Vai ficar rindo. Vai pro inferno do mesmo jeito, viu? Eu falo, você acha engraçadinho. Tá igual o Léo Lins. Riram de aleijado? Vou fazer mais uma piada.
Vai todo mundo pro inferno, tá? Você viu como ficou quentinho aqui? Gente, quem ri participa do bullying. Ah, eu não fazia bullying. Aí quando o cara solta uma dessa, você dá uma risadinha. Nossa, é mesmo, né? Cabeça de caixa d'água. Essas piadinhas magoam. Eu ouvia que meu nariz tinha 2 CPF, que meu nariz chegava 5 minutos antes de mim, ladrão de oxigênio, não entro no elevador com você. Conheço todas as piadas de narigudo. E eu usava todas com meu primo que tinha um nariz maior que o meu. Nossa, bom repertório. Final de semana vou arrasar. O lance do bullying, não sendo agressão, o lance do bullying acaba quando você não liga. O cara chega e fala assim, não, mas você é feio. Não, pelo menos eu sou inteligente. Você nem isso. Ah, mas você... É, eu sei, eu preciso melhorar. Eu sou um ser humano horrível, eu sei. Pode parar a zoação, mas pode levar a uma atividade de intimidação. Sim, sim. Agora, uma coisa é eu não me importar, outra coisa é eu ser irônico e sarcástico. Eu sempre fui muito sarcástico. Então, eu me defendia já provocando. Ah, ô feioso, mano, muito lindo você, né? Alguém tá falando. Pelo amor de Deus, né, amigo? Já se olhou no espelho hoje? Mano, podia só falar assim, tá. Tô conformado. Ou, o importante é ter sorte. Tem frase feita para isso. Consigo sair da zoação. Agora, eu já vou dar uma beliscadinha também. É aquela piadinha típica do Chaves. Feio, sujo. Mas meu caso se resolve com banho. Tomei banho, eu tô limpo. E você feio, vai continuar feio. Vai fazer cirurgia plástica, vai melhorar? Geralmente não. Tem um humorzinho, tem um cutucãozinho, aí você pode estar agredindo a outra pessoa e ela voltando. Agora, aí já não é mais bullying. Aí é agressão. Aí foge dessa. Tá? Comportamento atípico por bullying não é comportamento atípico por sofrer agressões. É diferente. Conteúdo diferente de fantasias masturbadoras e sonhos eróticos? Sei lá, meu. É o fã de Star Trek que sonha em fazer sexo na nave. É meio difícil. Ou a garota que ficou tarada na orelha do Spock. Temos um problema. Incidência de disfunções sexuais. Por disfunção, eu não estou falando desvio, mas assim, ejaculação precoce, ou não ereção, ou no caso da mulher, não excitação sexual. Quando isso começa a ter uma frequência, isso vai afastar. Meu, se a atividade é ruim para você, você se afasta dela. Se a atividade te dá algum prejuízo, mas te traz um benefício, aí eu estou falando de educação física, que é horrível, mas te dá algum benefício, você ainda faz meio no sufoco, meio na bronca, porque você tem um benefício. Se o benefício for zero, o gordinho que malha e não emagrece, ele desiste. Vou ficar sofrendo para quê? Isso para qualquer atividade. O interesse sexual vai aparecer. Se for horrível, for prejudicial, ele se afasta ou desvia. O intervalo de tempo entre a primeira relação sexual e as seguintes atividades. Quando for muito longo ou muito próximo, a pessoa pode não conseguir resolver isso. Foi muito curto. Encontrou a pessoa hoje, dia seguinte transou. Foi muito curto o intervalo de tempo. Ela não teve tempo de processar tudo o que estava acontecendo. Namorou hoje, quando começou a aprender o que era namoro, ficou 5 anos sem namorar de novo. Já esqueceu. Deveria ser uma sequência. Não é. Pode ter um prejuízo aí. Baixa motivação para atividades sexuais. Todas as anteriores podem dar uma baixa motivação para a pessoa. É ruim, é prejuízo, eu sofro bullying, fui piada. Falta de empatia sexual. Simplesmente não achou a cara metade. Aí é um problema da pessoa? Não teve empatia. Não rolou. Diferente do que pensam,
Dá pra dizer não, né? Embora se você for homem disser não, você é gay, mas beleza. Problema na orientação sexual, eu acho que muito caso vai estar aqui. Me corrija se eu estiver errado. Quando a pessoa é bem resolvida, chama ela de gay, chama ela de homo, de bi, de tri, de pan. Não é nem ofensa. Se você não tem esse preconceito, não é nem ofensa. Você nem se ofende. Você estava lendo um grande autor e você descobriu que ele era gay. Mudou alguma coisa a respeito da obra do cara? Para algumas pessoas vai mudar. Ah, ele era gay. Tem um amigo meu que quando descobriu que Renato Russo era gay, nunca mais. Ô, mano, mas você tinha dúvida? Tava tudo ali. Era só pegando os pedacinhos. Não, imagina. É o que o pai faz, é o que a mãe faz. Idealiza um objeto e. Ah, não, meu filho não. Muda alguma coisa? Ah, eu não converso isso com meu filho? Lógico que não. Isso aqui não é conversa para ter com o filho. Eu não vou conversar com meu filho para ele ser hétero, nem para ele ser homo, nem para ele ser bi. É o que a gente fala. Ninguém se apresenta, né? Pulando de tal, sou heterossexual. Ninguém se apresenta assim. É uma discussão que não é da minha conta. Se ele vier até a mim com uma dúvida e vier conversar, aí a discussão é outra. A ausência de relacionamentos emocionais mais profundos fica muito na superfície. Você vai observar que até assassinos seriais matavam animais, faziam experiências com animais, não rolava empatia desde sempre. Tá? Quais são os tratamentos para tudo que a gente comentou aqui? Psicoterapia? Ok. Farmacoterapia? Cirurgia? Os tratamentos são discutíveis. Psicoterapia. Individual ou em grupo. Cara, análise é bom fazer. Mesmo que você ache que você não tem problema nenhum, vá fazer análise. Aprender a se conhecer. Eu fui fazer tarde demais a análise. Deveria ter feito antes. Talvez eu tivesse sido um ser humano melhor. Mas assim, ajuda muito. O cara vai fazer o que por você? Nada. Te ajudar no condicionamento se você quiser. O colega aqui trabalha com a parte física. Se ele quiser me treinar, ele me der uma dieta, olha, boa alimentação, não sei o que, comigo não vai rolar. Não adianta só ser técnico. Precisa do outro estar interessado. Você está preocupado com a saúde, eu estou preocupado com o churrasco no final de semana, com o meu cigarro. Eu fumo, bebo, durmo tarde, como porcaria. Ah, vai morrer cedo. Tô com medo, não vou nem dormir de noite. Desesperado. Medo da morte é absurdo. Mas depende de visão de cada um, não tô nem aí. Tô com as minhas contas pagas, a neguinha vai ficar numa boa. Tanto faz. Farmacoterapia. Vamos tomar drogas. Eu precisei tomar. Eu tive síndrome do pânico, eu precisei ser medicado. A primeira coisa que eu fiz foi tentar parar com a medicação. Não acho que me fez bem. Não acho que me ajudou. Ao contrário, eu acho que me atrapalhou. Se eu tivesse feito o que eu fiz no final do meu tratamento, antes, para mim teria sido melhor. Então eu não recomendo? Não. Cada caso é um caso. Para mim não ajudou. Para mim atrapalhou. Então, para mim não. Cirurgia. Já ouviram falar de castração? Tem castração química também, tá? Pode fazer isso com o ser humano? Alguns países aceitam. A castração não, castração não arranca o órgão. Tem gente que acha que castração, aí o nome é eunuco, não é castrado. Não é a mesma coisa, mas vai ter uma redução dos hormônios. Sem hormônio, teoricamente, sem desejo. Funciona? É discutível. Qual daqui eu diria que é o perfeito? É caso a caso, indivíduo a indivíduo. Todo estuprador é igual? Não. Você acha que não vai ter um estuprador inocente? Cara, vai ter um que dentro da mente dele ele se acha inocente.
Esse é o problema. O que é normal? Vamos voltar a essa discussão rapidamente. O que é normal? Normal não é o que eu concordo. Normal é o que foge da média estatística. É o que foge da maioria. O que foge da maioria não é normal. Parafilia é o que foge da vida sexual normal. O que é a vida sexual normal? É instituída pelos padrões da sociedade. Até uns anos atrás era o sexo papai e mamãe com a sua esposa uma vez por semana. Ponto. Isso era normalidade. Não vou nem perguntar, não vou nem levantar a bola. Mas assim, isso hoje não é normalidade. Isso hoje é a patologia. Essa é a diferença. Comentar de sexo, se falar de sexo, é tabu. Mas os sentimentos existem e estão presentes o tempo todo. Eu não falar que eu tenho câncer não inibe de eu ter câncer. Eu não falar que eu não preciso chegar aqui dizendo estou nervoso, estou preocupado. Meu filho está doente, eu estou olhando o celular toda hora. Eu não fico no celular toda hora. Eu fico. Por mais que o comportamento seja, entre aspas, normal, eu vou ter um desvio de conduta por um motivo, por um assunto, por um dia, por um lapso. Eu não falar no assunto não quer dizer que ele não exista. Está colocado aqui. O desvio estatístico da norma é um traço não normal, mas nem todo desvio é visto como um transtorno. Uma retardação. Aí colocou exemplo: retardação ou retardamento versus o gênio. O gênio é patológico. Todo mundo sabe QI? Já fizeram teste de QI? Tá, seu QI é abaixo da média. Seu QI é abaixo da média. Você acha que dá para você falar abertamente? Vai ter zoação. Ah, nosso QI de fulano quer dizer que se ele andar e mascar o chiclete ao mesmo tempo, uma das duas coisas não sai bem feito. Vai virar piada. Se o QI tá na média, alguém vai falar alguma coisa? Não, aí não rola bullying, né? Tá, e se seu QI é acima da média? Vai ser normal quando você disser o seu QI? Não é normal, colega. Quando eu descobri que meu QI era maior do que a média, eu comentei porque para mim é um número idiota e imbecil, e eu estava horrorizado como é que eu, o imbecil completo, tinha um QI tão alto. Tipo, isso aqui não funciona. Eu fui interpretado como se eu quisesse contar vantagem. O Aparecido. Colou no teste de QI, vem aqui contar vantagem pra gente. Saiu da normalidade, saiu do público, saiu o que bota a cabeça para fora do rebanho, a gente corta a cabeça. Então, quando a gente fala de normalidade, eu não posso dizer que o pedófilo, que o estuprador, que eles são os incorretos. Eles existem desde o início dos tempos. E a gente não sabe a evolução para que lado vai. Mulher que trabalha era um câncer da sociedade. Hoje é o futuro. Mulher independente. Tinha muito cara que não gostava de mulher que trabalhava. Medo de tomar chifre com a mulher que trabalha. Mano, a mulher que trabalha não vai te pôr chifre. A que fica em casa vagabundando o dia inteiro é que vai te pôr chifre. Ela tem mais tempo. Mas o pensamento era, minha mulher não. Minha mulher arrumar emprego? Minha mulher arrumar emprego queria dizer que eu era um incompetente, que eu não conseguia sustentar uma família. E a mulher tinha que ter um filho aos 16 anos. Senão estava velha. Ia ficar para tia. Isso muda. Essa variação eu não posso levar em conta porque essa variação é da sociedade. Essa variação não é minha. Então, mas a normalidade pra gente é a média. Então fique esperto com essa normalidade, porque eu não concordo que o normal seja o ok. Se você for analisar os grandes pensadores, Einstein, pega alguns brasileiros que saíram um pouquinho fora da média.
Todo mundo tem um problema, colega. Todo mundo. É nítido. Você percebe. E quando você é muito bom em alguma coisa, você costuma ser muito ruim nas outras. Eu sou péssimo em interação pessoal. Péssimo. Eu não percebo as coisas. Me dá indireta, eu não pego. Eu não percebo. Ah, mas eu não tenho senso de humor. Não, eu tenho senso de humor. É que meu senso de humor é essa merda mesmo. É falando mal, é cutucando. Mas assim, eu assisto programa de humor, eu não dou uma risada. Eu não acho graça. Aí eu assisto um louco que nem o Léo Lins, fazendo humor negro, falando mal, tirando sarro. Cara, eu dou risada de doer o queixo. A minha esposa fala, nossa, mano, abaixa o volume que a gente vai preso. O cara tá falando que vai jogar um aleijado da escada abaixo. Ah, mas você não entendeu como é engraçado? Não entendi. E eu faço esse tipo de piada, depois eu fico comigo. Vou contar uma ótima, recente. A gente na rodoviária, tiozinho vem empurrando skate, do outro lado um cadeirante, do outro lado uma tiazinha com a muleta. Falei, opa, vai ter corrida. Mano, eu tomei um soco da baixinha nas costelas. Cala a boca! É louco! Mano, pra mim era óbvio que eu tinha que fazer aquela piada naquele momento. E que todo mundo ia rir. Levei um soco. Falei, mano, não sirvo pra ser humorista. Tô ferrado. Eu achei super engraçado. Talvez se eu contar pro Léo Lins, ele vai achar super engraçado. É humor. Ou falta do humor. Ai, nossa, você tá falando mal dos outros. Eu acho divertido. Eu tô lendo notícias mais populares assim e eu tô fazendo piadinha na cabeça. Nossa, mano. Não vou falar. Mas eu penso. Isso é pessoal. Ah, então eu tenho que estar preso. Desvio da normalidade não necessariamente é pro negativo. É desvio. Porque assim, começa a estudar psicologia, você já faz sua autoanálise, você já tá toda cheia de trauma aí. Quando for nas próximas aulas, você fala, nossa, mano, eu sou um psicopata, eu tenho várias parafilias, eu tenho um transtorno, eu vou ser preso. Aí eu não vou fazer concurso pra polícia. Por quê? Porque eu vou estar mais perto do delegado, eu vou ser preso logo. Não é assim que funciona. Eu vou ter a biologia versus a sexologia e uma vai entrar em atrito com a outra e uma vai concordar com a outra em alguns pontos. Tá? A gente tem approaches diferentes, a gente encaixa de uma forma diferente. Tá? Eu não consegui traduzir isso e colocar com palavras que deem o mesmo significado em português. Então, depois que você pegar o slide, joga os termos que você não conhecer e vê o que é. É igual falar de approach. Ponto de vista. Não, ponto de vista não é approach. A abordagem. Não, abordagem não é exatamente approach. Eu uso approach para outros termos. É só conhecendo a palavra, não tem jeito, tá? Eu deixei aqui uma perspectiva evolucionista, falando a respeito da normalidade, e tá o nome do autor. Quem tiver curiosidade, lê um pouco a respeito dele. Ah, eu concordo com ele? Não! Eu não estou pondo quem eu concordo. Eu estou pondo vozes que vão diferir da minha e algumas vão concordar com a minha. É só para ter um estudo, para ter uma comparação. Colega, se eu falar, vamos botar fogo no mendigo e todo mundo concordar, vamos ser todos criminosos. Ah, tem um mendigo aí que tá merecendo botar fogo. Nossa, cara. Não, os caras transformam. Aí você vê o que é normal. Pegaram o mendigo, o negócio que ele falou, e transformaram ele numa celebridade. O que ele falou da menina, eu não falaria nem pro amigo. Não, e se ele for preso, vai receber cartinha na cadeia. Não, mas igual. Agora sim, vocês ouviram o que ele falou em off, que não foi pro ar? A respeito da menina? Tá, que ela seja uma vagaba, que ela goste de pegar mendigo mesmo, que o marido dela é um maior cornão, ainda assim. Sacanagem, né? Então, mas. Ó, você bem honesto pra você. A diferença de ponto de vista é o que a gente tá falando aqui.
Um concorda que é uma curva normal e outro vai dizer que nada é normal. Mas assim, o médico vai dizer, o cara é doente ou o cara tem saúde. O biólogo vai achar tudo mais ou menos normal. Vai desviando da curvatura aos poucos. Não é sim e não. Tem talvez, tem um pode ser. Ah, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A gente tem níveis. O problema é que nem você falou. A nossa sociedade, sim, é uma sociedade machista. Está tentando se abrir? Está tentando se abrir. Mas a sociedade é machista. Agora, a legislação é machista? Colega, quem faz a legislação? É a sociedade. Dá uma olhada nos políticos. Dá uma olhada em quem a gente está elegendo. A legislação vai ser machista. Não tem como. Tá bom? Vou mandar o slide para vocês para hoje. Era isso. Hoje eu não vou passar. Não. Aí todo dia tá vendo até Lili, tá aí.